O Iluminismo, século das luzes, ilustração, Aufklärung, foi o movimento da elite intelectual europeia do século XVIII que mobilizou o poder da razão para renovar a sociedade da época. Ele abarcou inúmeras tendências, entre elas um conhecimento apurado da natureza a fim de torná-la útil ao ser humano. Esse movimento promoveu um intercâmbio cultural e foi um grande crítico da intolerância religiosa e estatal. A sua origem ocorreu entre os anos de 1650 a 1700, com nomes como Spinoza, Locke e Newton. Já o seu auge foi de 1790 a 1800, onde temos como grande alicerce a razão. Logo após, nós temos um movimento contra-iluminista, que foi o romantismo, que foi um grande crítico do iluminismo, portanto da razão, defendendo um viés sentimentalista, em oposição ao racionalismo do iluminismo. O seu centro foi a França, e o seu ponto culminante foi a Grande Enciclopédia, que foi escrita de 1751 a 1772. Ela foi editada por Diderot e d'Alembert, mas há grandes pensadores aqui que contribuíram com ela, como Voltaire e Montesquieu. Após, esse movimento se espalha por toda a Europa e também para a América, influenciando, por exemplo, a Revolução Americana. Esse movimento cultural defendia o uso da razão, das luzes, contra o antigo regime, as trevas, e defendia, portanto, uma maior liberdade no sentido político e também no sentido econômico. Os dois grandes nomes do liberalismo político e econômico são John Locke, num viés político, e Adam Smith, num viés econômico. E, obviamente, criticando o antigo regime, o iluminismo é um grande crítico tanto do absolutismo monárquico como também do mercantilismo. Kant, na obra O que é o Iluminismo, nos diz o seguinte: o iluminismo é a libertação do ser humano de sua incapacidade da qual ele próprio é o culpado. A incapacidade significa a incapacidade de servir-se de sua inteligência sem o guia de outrem. Esta incapacidade é sua culpa porque sua causa reside não na falta de inteligência, mas na falta de decisão e coragem para servir-se por si mesmo dela sem a tutela de outrem. Sapere aude, diz ele. Tenha coragem de servir-se de sua própria razão. Eis aqui o lema do iluminismo. Então, destacando aqui a ideia do sapere aude, ousa saber, esse é o grande lema do iluminismo segundo Kant. E ele continua: a fraqueza e a covardia são as causas de uma grande parte dos seres humanos continuarem de bom gosto no seu estado de criança, apesar de que a natureza já os tenha liberado. Há tempos da tutela alheia. Também o são de que se faça tão fácil para outros erigirem-se em tutores. É tão cômodo não estar emancipado? Tenho à minha disposição um livro que me empresta sua inteligência, um padre que me oferece sua consciência, um médico que me prescreve dietas, etc. Assim, não necessito me preocupar. Se posso pagar, não me faz falta pensar. Outros o farão em meu nome, tão fastidiosa tarefa. Os tutores que tão bondosamente se têm dedicado a este ofício cuidam muito bem do que a maioria das pessoas considera a passagem para a emancipação. Além de muito difícil, algo extremamente perigoso. É, pois, difícil para cada pessoa em particular conseguir sair desta incapacidade, convertida quase em segunda natureza. Isso lhe provoca aflição e a pessoa se sente realmente incapaz de servir-se de sua própria razão, porque nunca se lhe permitiu tentar essa aventura. Portanto, o iluminismo é este movimento de uma liberação, de uma libertação nossa em relação ao próprio conhecimento. Ouse saber. Esse é o grande lema kantiano. Então nós não devemos depender dos outros, mas devemos, ao utilizar a nossa razão, também conhecer o que nos é permitido conhecer. Já Montesquieu, um outro autor importantíssimo do iluminismo, tenta explicar as questões políticas e jurídicas por meio de um método comparativo indutivista, criando assim as bases daquilo que vai ser a sociologia mais tarde. O espírito das leis inicia-se com uma teoria geral das leis, e ele remodela a classificação tradicional dos regimes políticos. Ele diz que há 3 espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. E após ele procura analisar e estudar os meios para alcançar um bom governo.
A teoria da tripartição dos poderes é conhecida a partir de Montesquieu, mas essa tripartição ela já estava sendo apresentada pelos pensadores antecessores. O próprio John Locke vai falar que há dois grandes poderes, o legislativo e o executivo, e dentro do executivo há o poder judiciário. Então, da forma como Montesquieu apresenta os três poderes, é novidade na obra dele. Mas esse debate já vem desde Locke, por exemplo. O objetivo dessa teoria é assegurar a moderação do poder a partir de uma cooperação harmoniosa dos três poderes. Enfim, sobre os três tipos de governo, ele fala da monarquia, da república e do despotismo. A monarquia é regida pelas leis fixas, pela tradição, e a palavra-chave aqui é a honra. Já a república, ela pode ser aristocrática ou democrática, e a palavra-chave aqui é virtude. Já o despotismo é quando o rei se mantém pelo medo, pelo temor. Portanto, a palavra-chave é o medo. E sobre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, Montesquieu defende uma harmonia e uma autonomia deles. Por meio da teoria de freios e contrapesos, ele defende que o poder deve limitar o próprio poder para evitar abusos de poder. Enfim, aqui nós temos a ideia do Estado de Direito, onde há uma submissão da política pela lei. Então aqui nós temos a lei e da lei nós temos a política. A política ela está submetida à lei. Então todo governante ele também está submetido à lei. E, portanto, há uma defesa nesse sentido de um Estado de Direito. Destacarei agora, para finalizar, algumas características do Iluminismo. A primeira característica é a veneração pela ciência. Claro que desde a Revolução Científica Moderna do século XVII, a ciência deu grandes passos. Porém, é apenas no século XVIII, com o Iluminismo, que esse poderio da ciência, que essa importância da ciência, ela se mostra em todos os setores, não apenas em grupos estritos de físicos e filósofos e matemáticos, mas em todas as áreas do saber. A segunda característica é o empirismo. Principalmente no mundo inglês, o empirismo é a sua grande filosofia, e dessa forma a experiência é o que move o conhecimento. Então nós conhecemos, nós aprendemos, nós construímos esse conhecimento por meio da experiência, por meio do empirismo. A terceira característica é o racionalismo, e aqui tem como grande destaque o continente europeu. Claro que para o iluminismo o termo-chave aqui é a razão, como fonte do conhecimento, porque o iluminismo é o século da razão. A razão, portanto, é considerada uma espécie de poder ilimitado, e a razão não domina apenas a teoria, mas domina também a prática. A quarta característica é o antitradicionalismo. O iluminismo, ele se opõe à tradição, ele critica a tradição. E a quinta e última característica é o otimismo utópico. Por meio da razão, o iluminismo vai eliminar todas as infelicidades e tragédias. Nós chegamos, portanto, no auge, e por meio da racionalidade, por meio da ciência, por meio da técnica, alcançaremos inevitavelmente a emancipação humana, a felicidade e o bem-estar. Enfim, eis aí algumas características deste movimento cultural e filosófico importantíssimo para o período moderno, para o século XVIII, para o século das luzes. Até mais!